Insegurança, cadeirante morre após ser baleado em assalto a ônibus em Sobradinho. Economia, o GDF começa a pagar as pecúnias atrasadas a servidores. Educação, a Escola do Riacho Fundo 2 é a 11ª a aprovar a gestão compartilhada com a PM. E mais, a Copa Sub-17, a seleção brasileira enfrenta daqui a pouco no Bezerrão a Nova Zelândia. Uma boa noite a você, eu sou Rodrigo Orengo e está começando agora o Band Cidade, segunda edição. Um assalto a um ônibus hoje, no meio da manhã, na BR-020, resultou na morte de um passageiro que tentou reagir. Os passageiros da linha 640.2, que faziam o percurso Planaltina W3, contaram que viveram momentos de terror. O repórter Rodrigo Miranda está ao vivo com a gente, tem mais informações a aparecer aqui com a gente. Realmente um crime que choca o DF, Rodrigo. E esse ladrão já foi preso pela polícia? Boa noite. Boa noite, Orengo. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Infelizmente, a polícia ainda não prendeu o autor desse crime. E como você bem falou, Orengo, chocou a capital do país na manhã desta terça-feira. Um crime aí bárbaro contra um cadeirante de 57 anos, Marcílio Pereira da Silva Neto. Ele que tentou impedir o assalto a esse ônibus que estava bem cheio, Orengo. No momento do crime, tinha cerca de 70 pessoas dentro do local. Ele vinha fazendo limpa lá, roubando celulares, roubando dinheiro. E aí o Marcílio tentou impedir e acabou tomando um tiro no peito. A polícia ainda não chegou até esse autor do crime, mas tem algumas pistas aí já de quem seja. Isso porque um ônibus que vinha logo atrás desse ônibus que estava sendo assaltado tinha uma câmera de segurança, a gente tem as imagens aí, e ela flagrou o momento exato que esse autor do crime descia do ônibus e atravessava a pista ali na maior naturalidade, como se nada tivesse acontecido. Isso segundos depois de ter tirado a vida do Marcílio dentro do ônibus. E aí ele atravessa com uma sacola na mão. Essa sacola também foi achada, a polícia já tem imagens aí dessa sacola fechada num canteiro de obras. E então leva a crer que a polícia está no rumo certo aí para achar o autor desse crime já nas próximas horas. Essa pelo menos é a torcida aqui dos brasilienses que acompanharam chocados como a gente esse crime que aconteceu ali na BR-020 na altura de Sobradinho, Orengo. Mostrando as imagens, Rodrigo, e pedindo inclusive que as pessoas que tenham informação repassem logo para a polícia para ajudar nas investigações. Agora, infelizmente, essa rotina de crime no transporte público de Brasília não é novidade. A gente teve uma greve, inclusive, recentemente, porque teve um motorista, um trabalhador que tomou um tiro também, né, Rodrigo? Isso mesmo, foi em sol nascente. Os motoristas decidiram parar ali como uma forma de protesto, pedindo segurança, né? Uma forma justa aí de protesto também. E teve uma situação também nessa semana passada, onde os motoristas pararam na Estrutural. Eles pediam a retirada de um quebra-mola, que segundo os rodoviários era chamado de quebra-mola da morte, lá na Estrutural. E aí eles passavam, tinham que reduzir a velocidade, eram assaltados, ficavam à mercê dos bandidos. Então eles também paralisaram e eles estão cobrando segurança há bastante tempo, Orengo. Valeu, Rodrigo. E essa é a realidade do passageiro de Brasília que já anda num transporte ruim, justamente com reclamações e também insegurança. A gente continua de olho nesse caso. E vamos ver imagens agora do nosso helicóptero da Band News FM, sob o comando do piloto Rodrigo Vasconcelos, lá no Colorado. Vamos ver aqui as imagens. Por enquanto, o trânsito está fluindo bem, sem problemas. Para você que está se preparando para sair do trabalho ou sair de casa, pode seguir aí no Colorado, que agora sem congestionamentos. Vamos aproveitar para girar as imagens das câmeras do DR, EPA Norte, outro ponto lá, justamente na subida do Colorado. Faixa reversa está funcionando, por enquanto também sem problema, sempre aquele trânsito intenso desse período da noite, mas está fluindo, está fluindo. Mais uma câmera para você agora na Estrutural. Olha aí a Estrutural com trânsito bastante movimentado, mas por enquanto sem aquele pare e anda, sem congestionamentos. Mais uma câmera para você aparecendo aqui na sua tela. EPTG, o bicho está pegando aí, olha aí, meu amigo. Aí realmente está travado o trânsito, inclusive trânsito mais parado ainda na Marginal. A Marginal para quem já se encaminha lá para acessar Águas Claras, vá com calma e a gente vai monitorando aí o problema da EPTG ao longo do programa. E finalizando nosso giro de câmeras, lá na Ponte do Bragueto, tem um ônibus parado lá, está com algum problema na via, a gente está vendo aí o ônibus parado na pista da direita, mas por enquanto aí sem congestionamentos, problema no ônibus não atrapalha aí, claro que atrapalha a via, mas não gera congestionamento, por enquanto a gente continua de olho.
Olha, o governador Ibanez Rocha anunciou hoje o cronograma de pagamento de pecúnias de mais de 700 milhões de reais aos servidores públicos do DF. O calendário das licenças-prêmio começa na semana que vem. Um anúncio de números: 704 milhões de reais que podem ser pagos a 8 mil servidores em até 36 parcelas. Esses são os dados que foram anunciados pelo governador Ibanez Rocha e que são referentes à pecúnia, que é a licença-prêmio atrasada devido a funcionários públicos. O compromisso nosso, como mandamos a lei para a Assembleia Legislativa, era de trazer um instrumento que pudesse quitar todo esse passivo e regularizar a vida do servidor que há muito tempo aguardava esse pagamento. A primeira parcela do montante já poderá ser sacada a partir de segunda-feira no BRB. O valor final poderá ser pago em 36 parcelas ou, se for da vontade do servidor, o dinheiro poderá ser sacado em parcela integral. Mas a operação vai ter juros. Nós definimos uma taxa de juros mais baixa do que a taxa de juros do mercado, que é de 1,65 ao mês, para facilitar e mostrar o quanto o BRB está junto do servidor para atender todas as suas necessidades financeiras. Durante a coletiva de imprensa, Ibanez Rocha explicou em que pé está o plano de saúde dos servidores do GDF. Nós temos uma conclusão agora do edital, devemos publicar até a próxima semana, fazendo a contratação da empresa que vai fazer todo o sistema de gestão do plano de saúde. Nós acreditamos muito nessa marca e bem gerida, que a gente chamaria de GAP-DF, mas eu vou procurar um Saúde-DF para colocar melhor. Nós podemos ser um dos maiores planos de saúde desse país, com custos baixos, porque nós estamos fora das operadoras, então nós temos condições de ofertar um plano de saúde de 20% a 25% mais barato do que no mercado. E ainda sobre a possibilidade de negociação com sindicatos para conceder reajuste em 2020. A nossa primeira preocupação é sanear as contas do Distrito Federal, mas nós vamos precisar sentar com esses servidores e vamos tratar disso com muita seriedade para dar reajuste logo para os 3 últimos anos. A Torre de TV, um dos principais pontos turísticos de Brasília, vai ganhar uma cara nova. Na manhã de hoje, autoridades do governo assinaram um acordo de cooperação técnica para desenvolvimento de um projeto de revitalização. O acordo transfere a gestão da Torre de TV, da Fonte Luminosa, da Feira de Artesanato e do Jardim Burle-Marx ao BRB por 20 anos. O banco vai investir 40 milhões de reais na revitalização e valorização dos espaços. Um dos objetivos do acordo é reativar o espaço turístico da Torre de TV, fechado há mais de 4 anos. Projetada pelo urbanista Lúcio Costa, inaugurada em 1967, a torre teve como inspiração a Torre Eiffel em Paris. Seu mirante, que apresenta uma vista privilegiada de Brasília, voltará a ser referência para os turistas. Uma quantidade enorme de problemas, nós estamos criando soluções criativas, honestas, mas que vai devolver à cidade e às pessoas que ali trabalham uma condição. Porque se você analisar hoje de sequer água, você tem na feira da Torre de TV. As mudanças na coleta de lixo no Distrito Federal continuam dando muita dor de cabeça aos moradores. Dessa vez tem reclamação vinda lá do Lago Norte. Tem informação chegando com o Cláudio Marcos. Agora, se fosse só dor de cabeça, até que seria bom, né, Cláudio? Porque tem sujeira, mau cheiro, tem ouvinte da Band News aí reclamando de rato na rua também, porque os sacos ficam lá esperando a coleta. E agora esse problema no Lago Norte, que um ouvinte da Band News está apontando também, que seguiu lá o cronograma, mas o caminhão de lixo não passou. O que aconteceu, hein, Cláudio? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos que acompanham a gente. É isso, como você falou, ainda um desencontro aí de informações. As informações são alteradas desse dia da coleta, então por isso a gente ainda tem reclamações como esse ouvinte da Band News FM, morador do Lago Norte, como você falou, colocou lá, foi lá na tabela do SLU, lá dizia que nessa terça-feira ele poderia colocar o lixo dele, o lixo foi colocado lá na rua, só que o caminhão não passou, então o lixo ele acabou tendo que retirar porque a coleta não foi feita. Então essa é a reclamação dele e também de alguns outros moradores, de que aquela tabela que está disponível lá no site do SLU, infelizmente em algumas cidades ela não tem sido cumprida e aí isso gera uma dor de cabeça, um problema aí para o morador que acaba tendo que recolher esse lixo novamente e esperar. No caso dele, então, agora ele vai ter que esperar até a quinta-feira, que é quando ele vai conseguir
colocar esse lixo lá novamente, viu, Rodrigo? Agora, Cláudio, é importante, inclusive, lembrar para o telespectador que em várias regiões tivemos mudanças, né? Então, o caminhão que passava todo dia agora está passando em dias alternados e aí não dá para deixar o lixo lá, né? Agora, essa tabela tem que ser cumprida, né? A gente está alertando as pessoas, olha, visitem lá o site do SLU, verifique lá para ver como é que está o cronograma. Agora, esse cronograma tem que ser cumprido, né, Cláudio? É exatamente isso, porque antes, Rodrigo, essa coleta ela era feita apenas em 35% aqui das cidades do Distrito Federal. E agora isso foi ampliado para todo o Distrito Federal, por isso que a coleta agora é feita dia sim, dia não. E como você falou, por isso que é importante conferir para que esse calendário então seja cumprido e o morador consiga respeitar essa forma de recolher o lixo. Dia sim, dia não, ele coloca o lixo lá para ser recolhido. Agora, em relação a esse problema do Lago Norte, o SLU diz que estava apurando ainda com relação com a empresa, são 3 empresas contratadas que prestam esse serviço para saber o que aconteceu por lá, se teve um problema. O problema teve, a gente sabe, né? O lixo não foi recolhido, mas por que motivo essa coleta não foi feita lá no Lago Norte? E tem que multar, tem contrato, tem dinheiro público investido, se o caminhão não passou, tem que multar a empresa. Valeu, Cláudio Marcos, continua de olho nesse e em outros casos para atualizar para a gente aqui no Band Cidade. Olha, quem é que tem coragem de passar pelas passagens subterrâneas do Eixão? Só para você ter uma ideia, a última obra de revitalização completou 5 anos. Desde então, os pedestres enfrentam o desafio diário de andar em passarelas sujas, pichadas e com iluminação precária. É o assunto de hoje do Cláudio Humberto. Olha, voltaram com força as reclamações sobre a sujeira e a falta de segurança nas passagens subterrâneas do Eixão. As pessoas se sentem mais seguras atravessando por cima todas as pistas do Eixão do que expor ou se expor ao risco de assalto e ao mau cheiro nas passagens subterrâneas. O GDF até andou limpando, recuperando várias passagens, mas pouco adianta. Logo, os vândalos reaparecem para arrancar cerâmica, danificar luminárias e a falta do que destruir, eles fazem ali as suas necessidades fisiológicas. Em 2012, o governo Agnello, o GDF fez um concurso nacional de arquitetura e urbanismo para escolher o melhor projeto que possibilite reformar as passagens subterrâneas de modo a permitir que a população as resgate. O projeto vencedor era maravilhoso, era fantástico mesmo. Previa a criação de espaços de lazer, de convivência, era muito bonito. Infelizmente, jamais saiu do papel, mas nunca é tarde. Vamos falar aqui da gestão compartilhada, porque estudantes, pais e professores do CEF5 do Gama vão decidir amanhã se querem ou não a presença de militares nas escolas. Ontem, o Centro de Ensino Fundamental do Riacho Fundo 2 disse sim em votação e se tornou a 11ª escola do Distrito Federal a fazer parte do modelo compartilhado. Como nas demais escolas, a decisão foi por meio de votação secreta. A mudança foi aprovada pelo Centro de Ensino Fundamental 1 do Riacho Fundo 2, com 75,6% dos votos. 1.226 pessoas participaram do pleito, que aconteceu na noite desta segunda-feira. O modelo já foi adotado em outras 10 escolas desde fevereiro. Uma pesquisa da Secretaria de Segurança Pública, feita em junho, apontou que 75% dos professores e 87% dos alunos ouvidos querem que os militares permaneçam nas escolas onde o modelo funciona. Nesse regime, a Secretaria de Educação é responsável pela parte pedagógica dessas unidades e a Polícia Militar e os bombeiros auxiliam em atividades burocráticas e de segurança, como controle de entrada e saída, horários e filas. Os professores dos Centros Olímpicos do Distrito Federal vão contar agora com o auxílio de um aplicativo para descobrir o real potencial de crianças e adolescentes. Quem vai trazer mais informações para a gente, falar sobre essa novidade, é o Leandro Aislan, lá no estúdio da Band News FM, onde em 20 minutos tudo pode mudar. Então vamos integrar aqui o estúdio do Band Cidade com o estúdio da Band News. Conta para a gente essa novidade bacana aí, inovadora, hein, Leandro? Boa noite. Boa noite para você também, Rodrigo Orengo. Boa noite a todos que nos assistem. Pois é, o GDF, o governo aqui do Distrito Federal, firmou essa parceria com o Instituto aí para Desenvolvimento da Criança e do Adolescente pela Cultura e Esporte e lançou aí esse aplicativo, o DNA do Brasil, né? Este é o nome. A ferramenta tem como principal foco descobrir o real potencial de crianças e adolescentes para se desenvolverem como atletas e profissionais em todas as áreas, né? É um tipo de avaliação vocacional que pode indicar aí o potencial do jovem tanto para o esporte como também para uma área acadêmica, né, como de exatas e humanas. Inicialmente o aplicativo vai ficar
à disposição dos cerca de 1.000 professores dos centros olímpicos também, e a expectativa é que em breve atenda também os mais de 400 mil alunos da rede pública de ensino aqui do Distrito Federal, viu? O DNA do Brasil já atende hoje aí cerca de 50 mil crianças, e a novidade aí vai custar aos cofres públicos cerca de 600 mil reais, Rodrigo. Quem sabe não descobre aí o próximo Lúcio, Joaquim Cruz, Pipoca, tem muita gente aí que fez carreira e colocou o Brasil lá em cima e partiu aqui do DF. Valeu, Leandro Aislan, lá no estúdio da Band News FM, onde em 20 minutos tudo pode mudar. Olha, o Ministério da Saúde faz balanço da cobertura vacinal contra o sarampo. O DF e outras 12 unidades da federação não atingiram a meta. Aqui a Secretaria de Saúde está se preparando para a segunda fase de vacinação, que começa no mês de novembro. A primeira fase da campanha de vacinação contra o sarampo acabou na última sexta-feira e, de acordo com o Ministério da Saúde, 12 estados e o Distrito Federal ainda precisam buscar a meta para evitar a doença. Ainda assim, aqui no DF foram 9 mil crianças imunizadas. O Gabriel, de 4 anos, já está vacinado. Muito importante para a vida da criança, para a proteção, e super indico fazer as vacinas na rede pública. Agora, as unidades de saúde se preparam para a segunda fase da campanha, que começa no dia 18 de novembro e vai atender os jovens de 20 a 29 anos. Esse público, a gente quer ressaltar que esse público é o segundo público que mais tem adoecido de sarampo no Brasil. E temos casos de óbitos em outros estados nessa faixa etária. Então a gente precisa que essas pessoas procurem seu cartão de vacina para ver se ele está atualizado. E caso não encontrem, da mesma forma, compareça ao posto de vacinação, não só para atualizar a situação da vacina do sarampo, que é a tríplice viral, que é sarampo, cachumba e rubéola, mas para atualizar todas as vacinas que têm que ser feitas nessa faixa etária. A cobertura vacinal no Brasil é de 95%. Para se vacinar, basta comparecer até uma unidade de saúde pública com o cartão de vacina em mãos. Que todos procurem a sala de vacina para verificar como é que está a situação vacinal. Começa daqui a pouco, às 8 da noite, no estádio Bezerrão, a segunda partida do Brasil na Copa do Mundo Sub-17. O adversário de hoje é Nova Zelândia e o repórter do Donos da Bola, CJ Garcia, está lá e traz ao vivo mais informações com a gente. Já tem muita gente aí, tô vendo aí, CJ. Eu quero saber dos craques da seleção, tem muita promessa. Eu sei que no meu internacional tem o jogador Peglow aí, tá fazendo bonito. Rodrigo Diga aí, Orengue, fala pra a gente. todos que assistem o Band Cidade segunda edição. Começou aqui, ó, com muita chuva. O jogo da seleção brasileira logo mais às 8 horas da noite aqui no estádio Bezerrão, no Gama. Expectativa de casa cheia e de muita chuva, né? Já começou. Agora há pouco, a Angola venceu o Canadá por 2-1. A seleção brasileira vencendo hoje a Nova Zelândia, carimba vaga para a próxima fase, a segunda fase do Mundial Sub-17. A expectativa do torcedor é muito grande. Muitos esperam que seja realmente uma goleada da seleção brasileira, a Nova Zelândia, que é um adversário considerado tranquilo, né? O Brasil, em 2007, venceu essa mesma Nova Zelândia por 7-0, foi o melhor placar que a seleção conseguiu no Mundial Sub-17. A seleção que vai a campo é a mesma que venceu o Canadá por 4-1 no jogo de estreia, Rodrigo. E a gente fica na torcida aqui, CJ, valeu, muita gente já de capa de chuva, tem até gente lá já vendendo capa de chuva que eu tô vendo no fundo, clima de Copa do Mundo, a galera acenando pra câmera lá. É isso aí, valeu, CJ. E vamos torcer para a seleção. Olha, o segundo lote de saques do FGTS começou na última sexta-feira para quem não tem conta na Caixa e faz aniversário nos meses de fevereiro e março. Aqui no DF foram liberados 66 milhões de reais para 156 mil trabalhadores. E se você está em dúvida do que fazer com essa grana extra, nossa reportagem conversou com um especialista em finanças e traz agora dicas de como usar o dinheiro da melhor maneira. O Sidney é um dos 156 mil brasilienses contemplados no novo lote de saques divulgado pela Caixa Econômica Federal. Para ele, os R$ 500 liberados já têm destino certo. Pagar o que deve mesmo. Apesar de que não é isso tudo, mas já ajuda bastante, né? O Rodrigo ainda conseguiu segurar um pouco da quantia sacada mês passado e o que sobrou este mês não tem jeito, também vai para o pagamento de contas. Guardei para poder usar esse mês para pagar a conta também, porque
Só serve para pagar a conta. Pouco para uns, suficiente para outros. Seja como for, é possível fazer um bom uso do dinheiro. Este especialista em finanças recomenda que a escolha do que fazer seja pensada. As possibilidades são muitas, mas as necessidades básicas devem ser priorizadas. A gente sugere que nesse primeiro momento, entenda, esse valor vai resgatar, vai utilizar, entende se não pode ser usado, por exemplo, um gasto fixo como farmácia, médicos, saúde, né? Entender que isso pode ser usado para alguma emergência nesse sentido. Outra dica é garantir os presentes de fim de ano com antecedência, já que faltam menos de 2 meses para o Natal. Não deixar para comprar os presentes lá na frente, em cima, porque pode ter uma inflação, né? Dos bens, né? Então já começar a pesquisar agora e já se planejar, e se for o caso, ir comprando aos poucos e consumindo aos poucos. No Brasil, o dinheiro liberado para quem não tem conta na Caixa chega a mais de 3 bilhões de reais. O montante aqui no DF é de 66 milhões de reais, um dinheiro que promete movimentar a economia. Essa injeção desse capital na renda das famílias, no orçamento das famílias, vai fazer com que ele se reverta numa injeção no consumo do comércio, no comércio como um todo, principalmente das famílias. E veja a seguir, a Justiça nega recurso de Adriana Vilela, condenada pela morte dos pais e de uma empregada da família. Imagens agora da EPTG, olha aí o trânsito congestionado na chegada lá Águas Claras, a gente continua de olho. Não saia daí, a gente volta já. A Justiça do DF negou um recurso da defesa de Adriana Vilela. A arquiteta foi condenada a 67 anos e 6 meses pelo assassinato dos próprios pais e da empregada da família. Na petição, os advogados de Adriana afirmam que uma das juradas sorteadas para analisar o caso prestou informações falsas à Justiça e, por isso, deveria ser excluída do júri. Considerado o mais longo da história do DF, o julgamento de Adriana Vilela durou 10 dias. Depois de mais de 103 horas de sessão, a arquiteta de 55 anos foi condenada pelos crimes de triplo homicídio, triplamente qualificado e furto qualificado. A pena foi fixada em 67 anos e 6 meses em regime fechado, mas Adriana pode recorrer em liberdade. O caso ficou conhecido como crime da 113 Sul. Os corpos do pai, da mãe de Adriana Vilela e da empregada do casal foram achados já em estado de decomposição no dia 31 de agosto de 2009, na Asa Sul. A perícia demonstrou que as vítimas foram assassinadas dias antes. Outros 3 envolvidos no crime já tinham sido condenados pelo tribunal do júri. As penas dos 3 homens juntas somam 117 anos de reclusão. Caso Adriana Vilela, que era acusada, Adriana, agora já condenada pela Justiça. Claro, a gente continua acompanhando este caso. E olha, uma mulher de 66 anos viveu momentos de pânico nas mãos de um bandido. O terror começou na casa dela e depois ele sequestrou a aposentada, mas graças à ação de um frentista, ela foi salva. Ele estava com a faca no pescoço de uma delas, aí pediu joia, dinheiro e armas. Esse é o relato de uma moradora do Lago Sul que prefere não se identificar, mas conta como foram os momentos de terror dentro da própria casa. Por volta das 2 horas da tarde, armado com uma faca, um bandido rendeu ela e as funcionárias do local. Aí revirou tudo e ameaçando o tempo todo, dizendo que ia matar a gente, que ele tinha desligado câmera, alarme, que a gente estava totalmente desprotegida. E eu falei, olha, o jeito é fazer o que ele está pedindo, né? Depois de ter a casa roubada, a mulher ainda foi alvo de sequestro relâmpago, pois o bandido resolveu levar a idosa como refém. Mas como o combustível estava na reserva, foi preciso abastecer. O carro aparece no circuito interno do posto de combustível. É esse branco que está no canto direito do visor. Foi aí que ela pediu ajuda para o frentista. Ele viu que tinha alguma coisa errada, né? Aí eu falava para ele só fazendo gesto assim com a boca. E aí esse rapaz, para mim, é o herói do dia, porque ele entendeu. Aí eu falei que eu estava nervoso, que eu precisava de um copo d'água, ele foi buscar. Aí ele abasteceu o carro e falou assim, eu vou buscar a máquina. Os momentos de pânico vividos pela moradora do Lago Sul terminaram com o frentista acionando a polícia na tarde dessa segunda-feira. Alex dos Santos, de 33 anos, foi preso em flagrante na QL 22. O homem já tinha passagem por roubo e estava em liberdade condicional. Passado o susto, a mulher que foi alvo do bandido é só gratidão ao frentista que pôs fim ao sequestro. Ele salvou minha vida.
Eu não sei o que o cara ia fazer comigo, se ia me matar, se ia me largar, eu não sei. E veja a seguir, a operação recolhe 49 caçambas de entulho. Os equipamentos estavam irregulares. Imagens agora da estrutural na volta para casa sem problemas, trânsito fluindo bem. E a gente volta já. Você já se deparou com aqueles containers com restos de obras deixados em qualquer lugar aqui no DF? Pois é, hoje teve uma operação para a retirada desses vários equipamentos que estavam em locais sem autorização. A operação foi hoje próximo à antiga rodoferroviária e justamente de empresas que não tomaram providências. Funcionários do DF Legal retiraram as caçambas. Também foi aplicada uma multa. A operação Caça-Caçamba já notificou cerca de 400 empresas desde julho deste ano. O cadastro de empresas que faz esse tipo de recolhimento obrigatório deve ser feito no SLU. E se você sabe de alguma caçamba abandonada há mais de 30 dias em área pública, é só denunciar ligando no número 162. Agora já está rolando a jornada literária no DF do Teatro Paulo Gracindo, no Sesc Gama, com exposição, venda de livros, também tem debate, contação de histórias e apresentação de repentistas. O evento vai até quinta-feira e a entrada é de graça. E aqui na Band, você sabe, tem um canal direto para fazer a sua denúncia, mandar o seu vídeo e mostrar os problemas aí na sua região. É o nosso WhatsApp, está aparecendo aqui bem grande para você, é o 999769204, vamos repetir para você anotar, 999769204. Se tiver qualquer problema aí na sua área, no seu bairro, na sua região, claro que nossa reportagem vai atrás e vai cobrar as autoridades. Obrigado pela sua companhia, vem aí o Jornal da Band, uma boa noite, a gente volta amanhã. Tchau!